Olá, buenos dias! Vamos continuar mais uma aula de espanhol, hoje iniciando com a correção das atividades de interpretação de texto que orientei vocês na última videoaula que vocês fizeram durante a semana. Então, vamos corrigir brevemente. O exercício número 1, sobre os textos, vocês viram que tinha um texto pré-leitura e depois o texto principal. Em relação à leitura do texto principal, o exercício número 1 está dizendo que, considerando que cada texto possui uma estrutura que se relaciona com a função desempenhada socialmente por ele, analiza as informações apresentadas no texto e aponta a alternativa que melhor descreve. Então, tínhamos que analisar 5 opções. A alternativa que corresponde à A, que fala que o texto é narrativo, né? Texto narrativo. Então, o estilo do gênero textual, né? A forma que é apresentada as informações. 2. A primeira afirmação do texto permite ao leitor fazer inferências. Então, esta afirmativa, novamente conhecendo outro país, faz alguma inferência ao leitor? Que a pessoa já ha hecho outras viagens para conhecer outros países. Então, esta é a explicação desta afirmativa. O exercício número 3, a resposta correta é a B. O 4, sobre o texto também, fala, o autor menciona que se ha quedado em um hostal, né? Depois busque um dicionário o significado da palavra, tá? Então, o significado de hostal é um estabelecimento mais simples, que é um hotel, onde se proporciona alojamento e comida mediante pago. Mais ou menos a pensão que usa aqui no Brasil, né? Não é tão comum, né, a pessoa viajar e ficar numa pensão, mas antigamente era muito utilizado. É claro, em cidades grandes tem, muitas pessoas ainda buscam esse recurso, tá? Fora do país isso é comum, é muito habitual, né? Depois era para ler as afirmativas sobre o texto e marcar quais eram verdadeiras, quais eram falsas, né? Com V e F. Então as alternativas são VFV, VFV. Tá? Então, essa é a alternativa do 5. Depois, o 6 era sobre vocabulário. E aí, nós temos lechuga, ovo frito, repolho, tomate, aguacate palta. Aguacate é a forma mais utilizada, né, em todos os países em teoria. Palta depende do país, então é preferível que usem aguacate. Pão, batatas, ovo cocido, hamburguesa, ensalada russa, cebola e cebolim. Uma outra informação importante, né? Papa também pode ser batata. E o ovo cocido, o mais comum é o ovo duro. O ovo duro. Se vocês ouvirem isso, eles estão se referindo ao ovo cozido, tá? Então, o ovo duro, tá bom? Já o 7, a alternativa correta aí é a D, também era relacionada aí ao texto, né? Ao que era o que tinha sido dito. O 8, eu disse que não precisava fazer, alguns que enviaram as imagens fizeram, não tem problema, tá? Aqui tinha que observar a imagem e depois retirar do texto um fragmento que falasse sobre, né? Então, os fragmentos são esses específicos, estou colocando aqui na tela para quem quiser corrigir, que fez, não era para fazer, mas que fizeram, tá bom? Então, aqui estão aí os trechinhos da apostila. O 9, a afirmação que está aqui entre aspas, tem uma pergunta sobre ela. Está dizendo que sobre essa afirmação se relaciona de forma textual com quais informações? Então, aqui, essa afirmativa se relaciona textualmente com as seguintes informações. La montanha de plata desatou a codícia mais descontrolada. E outra parte que diz que essa codícia causou 8 milhões de mortos, tá? Então, tinha duas opções. E aqui já era uma resposta pessoal, certo? Também disse que não precisava fazer. Alguns até fizeram também, talvez não entenderam que não era para fazer, mas não tem problema, tá bom? Bom, depois, aqui na sequência, eu comentei com vocês na aula passada que a página 104 vai retomar, vai fazer, na verdade, uma revisão
dos assuntos sobre preposições. Não vai entrar de forma específica dentro do assunto, só cita como uso. Inclusive, aqui dentro da análise desse texto que tem aqui em cima, eles estão pedindo para separar as informações de acordo com as indicações e depois colocar o que significa. Como nós já fizemos várias interpretações de texto e eu estou focando no essencial, como eu expliquei para vocês na videoaula passada, e é apenas uma revisão das preposições, eu vou pular esta parte, certo? Não vamos ver preposições de novo. O ano que vem vocês vão ver tudo isso. Vai ter uma aula só de preposição, inclusive muito mais completa. A apostila do ano que vem vai trabalhar preposição relacionada a vestibular. Então, vocês vão ter contato com o uso de cada um dos tipos de preposição. Quando eu uso a preposição a, quando eu uso a preposição hasta, por, então o sentido que ela tem, em que tipo de frase que eu aplico, e não assim só revisando os termos de forma aleatória, certo? Bom, já passando aí para a página 106, agora sim, essa página é muito importante, porque aqui nós vamos ver sobre algumas expressões específicas que podem ser utilizadas em uma viagem. Então, aqui vocês têm esse mapinha, como se fosse um mapa onde este personagem, o viajeiro, pretende ir. E depois vocês têm aqui o que eu diria que é o mais importante disso tudo, que são as expressões. Olha, quando você está em outro país, você viajou, Você está lá, não sei, no Chile. E aí você quer pedir uma informação. Você não conhece, ali você é o famoso mochileiro, você não conhece, não tem ideia, foi por referência aleatória e está procurando, um hotel, que seja, um hostal, alguma coisa. Como que você vai perguntar para alguém na rua sobre isso? Então, existem algumas formas. Primeira, um hotel por aqui cerca? Ou, donde aí, isso aqui, um hotel por aqui cerca, você utilizaria se você não faz ideia que tem, que é o caso que eu expliquei. Quando você vai perguntar onde está, quando você sabe que tem o hotel, já ouviu falar, sabe até o nome, mas como nunca foi, não sabe exatamente a rua, se está longe, se está perto, e aí você já pergunta direto, onde está o hotel, não sei, Arraial? Ou onde estão os hotéis de la red tanta? Ou onde há um hotel? Aí você já está perguntando de forma mais geral do que a aproximação que você fez na primeira parte. Aqui você está dizendo, tem um hotel aqui perto? Você já está especificando o que você precisa. Agora, um hotel, aí você está dando a opção de dizer, até em outro bairro, longe daqui, a 40 quilômetros. Você está ampliando as possibilidades. De amar la atención, como que você chama a atenção, de alguém? Você não conhece a pessoa, está andando na rua. Aqui você fala assim, senhor, informação, menino, rapaz, pode me falar, tá? Aqui a gente faz assim, Como que você vai fazer isso em espanhol? Então, uma opção. Oye, por favor, é informal, se a pessoa é mais nova do que você, tem intimidade. Formal, oiga, por favor, ou perdone. Já tinha explicado isso para vocês, Em espanhol é comum pedir desculpa para se aproximar de alguém, Engraçado, Mas você pede desculpa, você abre a pessoa a receber sua informação. É muito usado, eu diria o mais usado. Para falar de distância, Aí você pediu informação, alguém está te direcionando, você tem que saber o que significa. Se dizer está lejos, é porque está muito longe. Está cerca, é porque está perto. Está ao lado de, aí já está fazendo uma indicação. Para localizar, então você perguntou, há um hotel por aqui cerca? E a pessoa, sim, a la esquerda de la biblioteca, ou delante de la casa rosada, ao lado del cine. Então, essas são as formas de localizar o lugar que você perguntou. Então, você perguntou, a pessoa está respondendo e ela vai precisar dessas indicações. E para dar a informação, aí perguntaram para você. Aí como que você vai responder? Aqui
você vai utilizar o imperativo, afirmativo, para fazer essas indicações, para dar as informações. Então, é comum o uso do imperativo nesse caso. Eles estão aqui em destaque. Aqui não tem só o imperativo, tem a forma do verbo haber impersonal, né, que nós utilizamos sem o sujeito, e assim por diante. Então, como que você pode dar informações? Giras a la derecha, va adelante y ahí está la biblioteca. Coges la primera a la izquierda, subes en el autobús, aí está, e assim por diante. Sigues todo recto, né? Depois, vas por la carretera, carretera é avenida, né? Avenida. Calle é rua. Carretera pode ser a famosa marginal, que nós utilizamos muito aqui no Brasil para se referir a uma via mais expressa. Então, nós usamos muito, né? Ou também nessas avenidas que podem andar com a velocidade um pouco maior, então acima de 60, 70, 80 km por hora, certo? Então, tudo isso aqui é muito importante. Aqui abaixo vai começar outro aspecto importante. Vocês já estudaram isso ano passado. Vai revisar. O que vai revisar? O presente do subjuntivo. O subjuntivo, de forma geral, ele é utilizado para probabilidade, hipótese, desejo, orientações, conselhos. Aqui nós vamos ver o presente, então nós vamos ver todas essas aplicações do subjuntivo para o momento presente. Então, considerando as informações apresentadas, quais são as informações apresentadas? Buen viaje, espero que lo disfrutem mucho. Aqui, nessa frase, nesse texto, o que está expressando quando eu digo buen viaje, espero que lo disfrutem mucho? Estou expressando um desejo, não é uma possibilidade nem um pedido. Já aqui no 2, el lector del texto pode inferir que o destinatário de la tarjeta está viajando? Não, todavia não ha viajado. Não viajou ainda, né? Eu espero que vocês aproveitem. Então, a pessoa não foi ainda, né? Então, você está desejando algo, né? Você ainda sabe que a pessoa ainda não foi. E aqui, analisa uma vez mais o texto e encontra a expressão que pode formar aí junto com o verbo esse desejo. Qual seria a expressão que indica? Espero que. É muito utilizado também ojalá ou deseo que. Essas três formas expressam desejo. E essas três formas que eu acabei de exemplificar são utilizadas no presente do subjuntivo. Não só no presente, tá bom? Mas em todos os outros. Aqui vocês têm várias frases, são exemplos, né? Com os verbos aqui no presente do subjuntivo. Ojalá yo viaje nestas vacaciones. Espero que te mejores. Temo que não compareça. Puede que não venga estas vacaciones. E assim por diante. Esse de verdinho é o verbo da oração principal. Então, aqui a indicação é a referência do que vai ser dito. É um desejo, é uma probabilidade, né? É uma hipótese. E depois já o verbo conjugado no presente do subjuntivo. Virando a página, vocês têm aqui os usos do presente do subjuntivo. Os usos. Então, aqui nós podemos usar para desejo, para probabilidade ou dúvida, hipóteses, né? Ou conjectura, aqui no caso seria uma previsão de algo, isso que significa, tá? Então, aqui outras possibilidades. E por fim, aqui a revisão dos verbos regulares e aqui abaixo de alguns verbos irregulares. E está aqui sendo destacado as irregularidades. No caso do pensar, que seria uma irregularidade vocálica, a troca do E por IE. No tener, o acréscimo do G, que vai acontecer a mesma coisa no verbo poner, né? Rugar, a troca do U por UE, né? E assim por diante. E aqui, algumas irregularidades que são próprias. Então, vocês podem ter esses tipos de irregularidades, que são as mais comuns. Isso aqui nós já estudamos no presente do indicativo. Irregularidade segue aqui no subjuntivo, eu me refiro à raiz. A irregularidade que acontece na raiz vai acompanhar aqui o presente do subjuntivo. E, por fim, aqui, as irregularidades próprias desse tempo.
Depois, aqui vocês têm um exercício. Nesse exercício, está pedindo para vocês analisarem a imagem, a frase e repassar aí para o presente do subjuntivo. Então, aqui observando, de acordo com o que oferece, né? Espero que Isabel vá com ele. A tradução já expressando, eu falando espanhol, expressando o presente seria: espero que Isabel vá com ele. E assim por diante. Olha, eu tô fazendo um pouquinho rápido porque é uma revisão, para não ficar cansativo. É claro que se tiverem dúvidas podem perguntar, tá bom? Já no B, a tradução aqui: não sairemos de casa enquanto você não falar com ele. Não vamos a salir hasta que não hables com ele. Tomara que eles sejam felizes. Ojalá sejam felizes. Duvido que seja tão caro. Dudo que seja tão caro. O que você quer que eu traga de viagem, da viagem? Que queres que te traiga de viagem? Né? Então, só passou aqui para do português para o espanhol, usando o presente do subjuntivo para expressar o que a imagem representa. Aqui no 2, né, apenas vai acrescentar aos marcadores de tempo que costumam acompanhar o presente do subjuntivo. Costumam. Não é regra esse acompanhar, não é regra. Mas pode ser que com frequência vocês vejam esses termos junto. É normal eu dizer ojalá seas felices, ojalá, ou é possível que, mas eu só tenho construções de frases no presente do subjuntivo com essas indicações, com esses marcadores? De forma alguma. O verbo em si expressa dúvida, o verbo em si expressa probabilidade, o verbo em si expressa uma hipótese, um desejo. Então, independe, tá bom? Então, aqui, né, nesses indicadores, está pedindo para observar situações e depois escrever para cada uma delas um desejo, um conselho ou uma hipótese, né? Aqui é uma resposta pessoal, cada um pode escrever. O que vocês não podem errar aqui na hora de escrever essas frases? O sentido, né? Como é o verbo que normalmente nós utilizamos para subir em um ônibus, pegar um ônibus, que a gente fala em português? Correr com G, né? Correr. Aqui, ó, a pessoa está estudando. Aqui é uma formação, uma formatura, é uma formação. Aqui, a recuperação. Pode ser muitas coisas, né? Então, usem um marcador para treinar. Coloquem o verbo principal daquilo que vocês querem expressar no presente do subjuntivo. E depois, coloquem o complemento. Tudo muito simples e muito breve, tá? Aqui, nós vamos encerrar este capítulo 8. Na sequência, eu vou deixar para vocês os exercícios de aplicação que tem no final do caderno de atividades e vou liberar uma trilha. Tem um tempo da aula ainda, dá tempo de vocês fazerem agora, para não deixar para depois. E essa trilha vai valer nota para ajudar vocês, tá bom? Então, gente, se tiverem dúvida, entre em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais.